Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Vamos continuar, então, os nossos estudos do Evangelho. E nós estávamos falando sobre a indulgência. Aqui, ó. O item 16, do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso daí está no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. E aí os Espíritos, eles vêm nos esclarecer a respeito dessa orientação de Jesus para nós. Então, nós já vimos a mensagem do Espírito José, e agora nós vamos passar para essa outra mensagem do item 17. Então, nós já vimos no nosso estudo anterior que a indulgência, ela é um sentimento, é doce e fraternal. Ele gera em nós a capacidade de nós realizarmos valores de atitude, valores de atitudes nobres. Então, a indulgência, quando nós praticamos a indulgência, ela se transforma num valor nobre. Nós realizamos um valor nobre, a prática da indulgência. Ela em si é um sentimento doce e fraternal. Ele está no mesmo conjunto de todos os outros sentimentos que compõem o amor, né? A indulgência, ela é uma expressão do amor. Por isso que indulgência significa ser doce por dentro, né? Então, os Espíritos dizem assim para nós, vou ler. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. É como falar da misericórdia, né? A indulgência, ela faz parte desse conjunto da misericórdia, da compaixão, da empatia. São inúmeros sentimentos nobres que andam de mãos dadas e que juntos eles compõem a caridade, certo? Porque é esse amor que se movimenta. A indulgência é algo que vai exigir de nós esforço, porque nós vamos observar as faltas dos nossos irmãos, as faltas alheias, nós vamos observar. Mas nós não vamos julgá-las de forma severa, de forma amarga. A indulgência, ela é tão doce que mesmo quando nós percebemos no companheiro uma falha, uma falta grave, se nós tivermos em nós pelo menos um pouco dessa doçura, nós olharemos para aquela falta e nós vamos encontrar sempre uma forma de justificar, né? Então,
Jesus, assim como Jesus fala que quando nós usamos de misericórdia para com os outros, em algum momento, quando nós precisarmos, os outros usarão de misericórdia para conosco, assim também a indulgência. É o mesmo princípio, é a mesma lei que rege tudo isso, é a lei de causa e de efeito, né? Então, eles continuam nos dizendo assim, ó, sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Olha como isso aqui é importante, porque existem pessoas que são realmente fortes, elas são líderes, elas comandam, elas estão sempre à frente dos trabalhos, mas poucos se lembram que os fortes precisam também de apoio, de sustentação, né? Então, a orientação aqui é para que nós usemos de indulgência, de doçura, para sustentar essas pessoas fortes, né? Animai-os à perseverança. Animai-os, né? Que às vezes o forte desanima. Desânimo significa perder a alma. Oi, Ivone. Oi, Ivone, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, amiga. Ai, que bom. Fico Boa feliz. noite, Vânia. Oi! Ei, Israel, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Ai, que bom. Eu fiz uma postagem de um garoto, de um rapaz, né, de 26 anos, no grupo policial. Eu vi. É meu vizinho no quarteirão de cima, sabe, Márcia? Ah, nossa. Menina, sábado de madrugada, gente, começou assim um barulho, muita conversa, gente correndo e chorando e gritando. Depois passou o SAMU. E foi, assim, de sábado a domingo, uma madrugada, assim, muito movimentada aqui na rua, sabe? E até eu fiquei pensando e falei com meu filho, assim, deve ser o seu Zé do Alho, um senhor que tem hipertensa, diabético, e aí ele é aposentado e descasca alho, e vende alho descascado, sabe? Eu adoro. Uhum. A gente achava que era ele, porque ele já tem quase 80 anos de idade. Gente, um rapaz de 26 anos, Nossa. teve 7 paradas cardíacas. Inclusive, para sair com o SAMU daqui, ele não estava estabilizado, não teve como me levar para o hospital. E foi. Então, eu estou ainda assim, meia abalada, porque quando a gente pensa assim, olha, movimentação, passando o SAMU, tem uma pessoa idosa ali que está Uhum. passando mal, não é? Um rapaz de 26 anos. Então, assim, nós estamos todos ainda consternados e, assim, Imagina, Ivone. fragilizados, né? O rapaz passava aqui de manhã com o uniforme dele para ir para o trabalho, depois voltava mais tarde. Depois ele descia para a academia e, Você né? vê, né? A É, morte não escolhe, né? é, Nem a idade e nem o estado da saúde da pessoa, né? é, Ela leva quem ela quer mesmo. exatamente. Já começou, né, Márcia? Eu estou aqui conversando. Ah, mas eu tava com saudade de você, ué. Tá tudo bem, correria por aqui. Muita É, chuva, graças a Deus, muito trabalho na casa espírita. que Tá tudo bom. bem, graças a Deus. Muita ocupação no Graças bem. a Deus, eu estou Graças a chegando de uma reunião mediúnica também, foi bom. tá bom? Então vamos Então, lá. então, vamos lá. Então, nós estamos falando da indulgência. Então, os espíritos dizem o seguinte: sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Porque o forte é uma pessoa que ele é forte para os outros, mas só ele sabe o quanto de peso ele carrega. Então, às vezes, nós não nos damos conta de o quanto uma pessoa que lidera, que administra, que está sempre à frente, o quanto ela também precisa de ser sustentada. E quem é que nos faz enxergar isso? É a indulgência.
ela nos permite enxergar isso. Aí ela diz, animai-os à perseverança, né? Perseverar não é uma tarefa fácil. A perseverança, ela está um passo à frente da disciplina. Só é perseverante quem já é disciplinado. Porque se a pessoa ainda não é disciplinada, ela não é perseverante. Então, quando nós atingimos o grau máximo da disciplina, nós estamos habilitados para a perseverança. A perseverança é trabalhar com um grau, per significa mais, né? Per significa mais. É igual perfeito. É mais do que feito, tá perfeito, né? Então, perseverança é você ser mais sério do que sério. Mais sério que normal. Porque quando diz assim, perseverar, trabalhar com perseverança, significa que você está focado, que aquilo você leva com seriedade, você não leva na brincadeira. Só que não é qualquer seriedade, é uma perseverança. Perseveros, né? Por ser mais contrito que o normal. Né? Por isso que a perseverança, ela só existe onde já existe uma disciplina muito sólida. Senão, a perseverança não vai existir. E muitas vezes a pessoa forte, por mais disciplinada que ela seja, às vezes ela pode passar por problemas. E então, se ela tem no entorno dela pessoas indulgentes, essas pessoas vão animá-la, vão falar assim, vai trazer alma para ela, né? Animar alguém é levar alma para essa pessoa, não é? Então, os fortes nós temos que animar, temos que dizer, não, continua, persevera, nós estamos juntos, no que eu posso ajudar? Né? Fortalecei os fracos. Então, os fracos são aqueles que não confiam muito em si mesmos, ou porque estão doentes, né? Ou porque vivem uma circunstância difícil, né? Então, os fracos tendem naturalmente a abandonar as tarefas. Mas, se ao lado deles existiam as pessoas indulgentes, o que ele diz aqui? Ó, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leve em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro, velando-as. Então, o anjo da penitência, o anjo que guarda em si a indulgência, quando ele fala velando, é não permitindo, ele coloca as asas em cima do defeito do outro, né? E aquele que não tolera o que é impuro, ele não vai enxergar, porque o anjo cobriu aquela falta. Não deixou que aquela falta fosse mostrada. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai. E não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como também nós perdoamos a quem nos ofende. E não vos deixeis levar pelo engano. Perdoai as nossas ofensas, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, mas sobretudo pelos atos.
como perdoamos aos que nos han ofendido. Então, perdão. Então, veja, a indulgência, que é o tema da noite, ela compõe a caridade, como entendia Jesus. Indulgência para com as imperfeições alheias, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, essas três atitudes, porque a indulgência, simplesmente como um sentimento, ela tem que ser praticada, né? Ela é um sentimento doce, é um sentimento fraternal, mas praticá-la é justamente isso. Sustentar o forte, exige de nós um esforço, né? Fortalecer o fraco, né? Fazer com que o fraco entenda, né, que Deus é misericordioso e, principalmente, que Deus perdoa. Porém, há uma medida para o perdão, que é como perdoamos aos que nos han ofendido. Por isso que esse capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, perdoai as nossas ofensas está na oração que Jesus nos ensinou. Como perdoamos aos que nos han ofendido, né? Significa que para que possamos obter perdão, é necessário perdoar, não é? Por isso que não basta compreender essa misericórdia divina apenas pela nossa mente. Tem que ser, sobretudo, pelos nossos atos, né? Então, perdoar não tem, assim, não existe um pacote de perdão, né? Que você pega, ó, vim te trazer um pacote de perdão, né? Hoje eu estou trazendo aqui 300 gramas, tá perdoando 300 gramas daquilo que você me fez, tá aqui, amanhã mais 300, até dar 1 quilo, tal. Não tem isso. Então, como que ela se torna concreta? Como que nós vamos enxergar, né? Como que isso se torna uma atitude, né? Um ato, uma atitude. É porque é uma atitude abstrata, é algo que acontece em nós. Porque perdoar, ó, vem o per de novo, né? Per, lembra, significa mais, né? Perdoar significa doar mais. Para você doar mais, você tem que conviver com aquela pessoa que te ofendeu até que você consiga sentir uma alegria em estar com ela. Mas até que você sinta essa alegria em estar com essa pessoa, não será uma doação do seu tempo muito fácil. Você vai doar o seu tempo, você vai doar a sua conversa, vai doar a sua presença, mas você tem que perdoar, você tem que ser mais do que doar, porque não é uma coisa agradável ficar perto de quem nos ofendeu. Por isso que você acaba doando mais, porque exige de você um esforço. O perdão exige esse esforço, não é? Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão?
Será unicamente o ouvido significa esquecimento. Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Ouvido, ou seja, esquecimento, que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa, por outro lado, né, não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, não é para ele esquecer as ofensas, assim como nós também não esquecemos as ofensas que nos fazem, né? Porque nós temos memória. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidir neles. Reincidir significa fazer de novo. Reincidência. Fez de novo. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, o que nós pedimos, em verdade, é isso, né? Que Ele nos dê graça de não repetirmos o mesmo erro. Que errar nós vamos, mas que seja outro erro, não aquele que nós já fizemos, já percebemos, já nos arrependemos, já mudamos a nossa forma de enxergar, né? Mas precisamos da graça de Deus para não reincidirmos, para em outra situação igual não fazermos a mesma coisa. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, pender para outro lado, ou seja, enveredar por outro caminho. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, outro caminho. Que caminho? As da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Porque, veja, só arrepender não é suficiente. Só mudar o rumo não é suficiente. É preciso reparar. Arrependimento mais reparação. O que é que vai sustentar isso? A submissão e o amor. Especialmente quando nós estivermos na prova, nós nos entregarmos submissos, resignados àquela prova. E então nós vamos conseguir reparar, porque muitas vezes nós não nos damos conta, né? Nós estamos passando uma dificuldade com a pessoa X que nós nem conhecíamos. Não, mas eu não tenho nada para reparar com essa pessoa, mas não temos mesmo, mas às vezes uma dificuldade que nós estamos passando com alguém está sendo a reparação perante a lei divina de algo que nós fizemos em outro tempo, com outra pessoa. Estamos vivendo uma experiência parecida para modificarmos em nós a forma como reagimos. E aí, só vamos conseguir modificar essa energia em nós se nós tivermos aprendido a aceitar os eventos da vida. Claro, a aceitar aquilo que nós não podemos mudar, sobre o qual não temos controle. Então, é uma submissão consciente, voluntária. É um consentimento do coração, é uma resignação.
quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Então, não basta estender esse véu do esquecimento, até porque, como eu estou falando, nós temos memória, não é? E então, é muito fácil, qualquer gatilho, né, vamos dizer assim, nós nos lembrarmos, como ele diz, ó, muito transparente é esse véu. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Então, no perdão, nós estamos ali numa convivência meio que na marra, né? Por isso que estamos doando além do que desejaríamos. O perdão ainda é esse esforço, né? Nós ainda é difícil, né? Mas ele diz assim, ó, levai-lhe simultaneamente com o perdão, com esse tempo que nós vamos dedicar a esse que é causa, ou que foi causa do nosso sofrimento, nós temos que levar junto o amor. Porque esse amor vai nos permitir, vai nos dar suporte, vai nos fazer suportar essa presença. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Então, nós já temos aí a palavra divina, né? A indulgência e o perdão. Pregai-a a caridade, como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino. Caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, como Jesus, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente. E não é fácil estar carregando uma cruz e ter que subir, né? É penoso, é doído, não é fácil. Porém, ele disse, mas com coragem. Subi penosamente, mas com coragem o vosso calvário. Coragem significa ação do coração. Levar a peito, né? Quando os espíritos dizem, levar a peito fazer isso, quer dizer, quando eu falo assim, olha, eu vou levar a peito resolver esse problema. Significa que eu vou usar a força do meu coração para resolver aquilo. Coragem. Coragem é isso. Então, subir com coragem o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Ao final desse calvário está a própria glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Tá certo? Podem falar, viu, gente? E tem 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Ó, persevero, perseverança. Né? Ser contrido, ser, vamos dizer assim,
fazer uma coisa com perseverança, é fazer ali, não é brincadeira, não é fazer brincando, né? É com severidade. Não é severidade de braveza, mas é ali, né? Então, nós temos que ser severos conosco ali, sempre firme, resoluto, mas com as fraquezas dos outros, nós temos que ser indulgentes. É invertido aqui. Nós normalmente somos indulgentes para conosco, mas sempre encontramos uma justificativa para nós. E com a falta dos nossos irmãos, nós somos ácidos, somos amargos, pesados, né? Então, é esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Então, a indulgência, ela é uma prática da caridade que Jesus praticava. Assim entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão as ofensas. Todos vós tendes maus pendores a vencer, todos. Defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? O defeito do outro a gente enxerga com lupa, né? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Então, nós temos uma trave no nosso olho e vamos ficando procurando cisquinho no olho do nosso irmão, né? Quando deixareis de perceber, não, crede nos vossos irmãos os espíritos. Olha, ele está dizendo assim, gente, acredita em nós. Olha o que nós estamos falando para vocês. Presta atenção, parece que é uma mãe falando, né? Presta atenção, gente. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Sempre que nos julgamos superior a alguém, isso é fruto da insensatez e, portanto, nos torna culpados, nos torna réus. Deus o castigará no dia da sua justiça. Não há ninguém melhor do que ninguém. Existem especializações, né? Tem um que é melhor nisso, outro é melhor naquilo, e assim vai. Se nós não cometemos já certos equívocos, mas nós cometemos outros, talvez piores. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, olha como eles entendem que é o coração humano, né? No geral, o nosso coração, ele é um abismo de corrupção. Sempre há, em algumas de suas obras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência humana. Seja quem seja essa pessoa, por mais ignominiosa que ela seja, tem algo nela
há sempre um risco de luz ali. Muitas vezes é difícil de enxergar isso, mas tem. Pior que seja a pessoa, ela sempre devota amor a alguma coisa. Pode ser até um objeto, mas é uma afeição, é uma forma material ainda, né, do amor. Mas não existe ninguém neste mundo que não tenha a chama sagrada dentro de si. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Por isso que fora da caridade não há salvação. Né? Porque o amor a Deus resume todos os deveres. E porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. É impossível amar a Deus sem praticar a caridade, sem amar as criaturas de Deus, sem amar a natureza, sem amar os animais. É impossível. Então, nós temos muitas formas de irmos exercitando em nós a caridade, o amor, muitas coisas, muitas formas. E quando nós aprendemos a amar uma criatura de Deus, isso abre um caminho, naturalmente, para que venhamos amar outras. E isso só vai aumentando. Isso só vai agregando em nós o magnetismo amoroso e generoso. E assim nós vamos cada vez mais nos tornando criaturas habilitadas, capazes de realizar valores nobres, de realizar o bem para todos. Então, quem fala isso é Dufresne, bispo de Nevers, em Bordeaux. Aí, vem uma pergunta de São Luís, se não me engano, quer dizer, do Kardec, mas vem uma resposta que é de São Luís, que, veja só, a gente vai sendo indulgente, mas será que é repreensível, né, notar a imperfeição de alguém, divulgar um mal? Então, Kardec faz aqui um subitem. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Aí vem a questão 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Será que nós nunca vamos poder dizer, ei, mas você está errado, ei, mas isso não está certo, isso não é bom? Será que é isso? Se o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, e está acontecendo mal, nós não vamos enxergar? Então, a resposta é a seguinte, a São Luís mesmo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos,
e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então, às vezes, é a mãe repreendendo um filho, é um irmão mais velho, às vezes é um irmão mais novo, mas, porém, ele tem mais maturidade que o irmão mais velho, está enxergando melhor, não é? É alguém que dirige algum grupo, é um administrador que tutela várias pessoas. Então, ele não vai enxergar quando a pessoa está cometendo um erro, um equívoco, e que aquilo vai prejudicar outras pessoas. Então, e também chamar a atenção, olha, isso aqui está errado, igual um professor, ele vai falar, está errado, você errou a questão. Mas como é que se faz isso? Então, não é o fazer ou não fazer, é o como. Então, diz assim, ó, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Simplesmente porque a pessoa fez o mal, todo mundo viu que é um mal, você vai e divulga ainda mais. Mas você não está querendo ajudar a pessoa. Você só quer que mais pessoas saibam para que ela fique numa situação difícil. Então, ele diz assim, ó, neste último caso, a repreensão é uma maldade, quando você faz pelo prazer, né? No primeiro, é um dever, que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, às vezes, nós estamos diante de ações, de atos que colocam em perigo, a obra que estamos realizando. E então, você dirige, você é uma pessoa que lidera, você tem mais conhecimento do que aquela pessoa. Então, é mais do que esperado que você se manifeste. Então, ele diz que nesse primeiro caso, né, é um dever. Ademais, mas tem que ser com cuidado. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio. Toda vez que nós observamos algo no irmão, temos que pensar, procurando saber se não a terá merecido. Se nós também não merecemos, muitas vezes, às vezes, uma agressão que sofremos, qual é a nossa responsabilidade nisso? Porque às vezes nós pensamos, poxa, se eu tivesse ficado quieto, calado a minha boca, talvez eu não tivesse passado por isso. Então, não que a pessoa estivesse certa, mas eu também poderia ter evitado, não é? É algo que devemos pensar. Que tem outra questão interessante, que acho que ainda dá para fazer no item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Aí ele diz assim, tudo depende da intenção. De certo que a ninguém é defeso significa proibido, né? A ninguém é proibido ver o mal. Se uma coisa é um mal, não é proibido para você enxergar. De certo, a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe, quando o mal existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Tudo está bem, tudo está bom, rindo para cá, rindo para lá. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então, uma pessoa, ele é um criminoso. Nós não vamos entregar a nossa presença a ele assim, só porque nós... não, nós temos que ser prudente, né? O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. É sem necessidade. É necessário que mais pessoas saibam? Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta, né? É como aquela pessoa que a profissão dela é ser auditor, né?
auditoria. O auditor chega num lugar, a função dele é encontrar algo errado. Diz que de manhã, inclusive, um auditor, a oração dele é: Senhor, né, que eu consiga encontrar alguma não conformidade, né, alguma coisa errada, porque se o auditor vai num banco, uma vez, duas vezes, nunca acha nada errado, a pessoa vai falar: uai, que auditor é esse, né? Mas se você não é um auditor nem nada, não há necessidade de você desacreditar alguém, na opinião geral, se isso não vai trazer nenhum benefício. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém, isso que eu já falei, né? Apenas para aquele prazer de ver o outro sofrendo, né? Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, nós vemos uma pessoa fazendo uma coisa errada, vamos usar isso para nós, ó, tá vendo? Aquilo ali não foi legal o que ele fez. Vou procurar não fazer de minha parte, né? Ó, fulano foi grosseiro, vou procurar não ser. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís. Então, tem uma última aqui que nós vamos ler. 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É conveniente que você exponha esse mal? É muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Então, a pessoa faz um monte de tolice, mas aquilo só prejudica ela, está acabando com a vida dela. Eu acho que conversar com ela, mostrar isso aí, se nós tivermos essa, vamos dizer assim, essa autoridade, né, sobre a pessoa, tivemos oportunidade de falar, chamar atenção, mas está prejudicando a ela, não é? Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Claro. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Márcia, Sim, na verdade é mesmo, né? Um ato de uma falta de caridade, você usar o erro de uma pessoa, a situação difícil que a pessoa passou, para hostilizar a pessoa, se engrandecer. Eu sei de um detalhe que pode, né, me engrandecer, mas que vantagem tem isso? Me engrandecer com o defeito da pessoa? Esse é o defeito que nós temos, de achar que o erro do outro que nós não poderíamos passar pelo erro do outro, que a gente não possa viver. A gente está sempre errando, a gente cai, tropeça, tropeça e cai, levanta. E o mais importante é que a gente não permaneça muito tempo de joelhos ou no chão, né? Que a gente se levante, sim, de cabeça erguida, né? Para não cometer mais faltas. Mas também usar o erro do próximo para se engrandecer, que vantagem tem nisso? Embora nós estamos vivendo um momento político muito difícil no país, que muitos precisarão cair para que
situações se resolvam para o bem coletivo do país, né? Sim, É preciso tomar providências, né, constitucionais para que se regularize, porque aquela falta que eles cometeram prejudicaram inúmeras pessoas, no caso do INSS, por exemplo, e tem outros mais, mas do INSS. Aquilo é uma covardia, aquilo é um descalabro, aquilo é uma... não tem como não ver isso, né? A gente Isso, está vendo, observando, tem como não dizer tem que foi como. certo. Não, não foi. Isso não é justo com as pessoas mais carentes, mais humildes, pessoas que não tem, não sabem ler, escrever. E isso é uma usura, né? Um abuso de poder e que precisa Sim, ser resolvido. Agora, a gente também não vai difamar a pessoa. Eu falo, puxa, mas esse cara teve coragem de roubar essas pessoas. Eu já falei várias vezes. Eu já falei. Sabe? Eu já sim, disse aqui, em bom tom, assim, meu Deus, que absurdo. E eu fico, assim, consternada de tudo que nós estamos passando. Algumas pessoas querem tampar o sol com a peneira e não querem enxergar. Então, assim, houve uma divisão no país que isso é quase que uma guerra civil, né? Isso é quase que uma guerra civil. Hoje sim, qualquer lugar que você vá, você não pode expressar sua opinião, porque você não sabe como a pessoa vai reagir, né? sim, Então a gente fica mais quieto, mais calado, mas em oração, em prece, né? Em prece. sim. É isso, minha amiga. Hum, Hum, exatamente isso, porque, e às vezes num grupo menor, né, a gente fica sabendo de coisas que vão prejudicar, às vezes prejudicando crianças, às vezes prejudicando idoso, então, isso. não é possível ficar quieto, né? Mas é sempre muito complicado, porque a gente tem uma dificuldade de encontrar a medida certa, né? Ah, sim. É, tá Mas tudo hoje muito sem medida, né? A gente não está tendo assim, uma forma de temperar a situação para que ela fique, né? exato, não estamos conseguindo mais fazer isso. Não, não estamos. Então, gente, é isso, meus amores. Pedir para a Ivone fazer oração, tá, Ivone? Pode ser? Eu faço sim, eu agradeço a oportunidade e que possamos nos acalmar, serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e envolvida nessa situação não chocante, mas dos desígnios divinos, e às vezes a gente entende ou não entende, às vezes se rebela, e que possa, Senhor Jesus, amparar a mãe, a Janete, o irmão, o Flávio, toda a família, né, do Guilherme Rafael Teixeira Rodrigues, que desencarnou sábado pela madrugada, domingo pela madrugada. Que dê à família a aceitação, a conformidade, a tranquilidade, né, para lidar com esse momento e que dá a ele também a serenidade de aceitar essa passagem e que dê a todos nós a fortaleza, a fé, determinação, para quando viermos passar por um momento de grande aflição, de grande dor, que nós possamos lembrar que Jesus é o nosso Pai, o nosso irmão maior, e Ele tudo sabe. Que nós tenhamos aceitação dos momentos. Senhor Jesus, olhai pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos nossos amigos, irmãos, pelo Alaor, pela Márcia Regina, pelo meu pai, pessoas em momentos de inquietação relacionado à fragilidade do físico, né? Que possamos todos estarmos juntos, reunidos, unidos em pensamento, e possamos, Senhor, vibrar flores, ver aromas, o vento da chuva,
a chuva que fortalece, engrandece e traz a riqueza, Senhor Jesus. Dê-nos, Senhor Jesus, um coração humilde e sereno, que possamos, Senhor Jesus, lidar com todas as nossas dificuldades. E a cada dia que possamos nos renovar. Esteja sempre conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Você está